Bom, meninas, então, dando continuidade à aula do Rafael, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os conceitos de aproveitamento integral dos alimentos. Existe diferença entre aproveitar os alimentos de forma integral e reaproveitar os alimentos. Qual que é a diferença? Quando eu aproveito um alimento de forma integral, eu faço o que o Rafael fez. Eu pego a banana, faço um suco de banana, como a banana de lanche, guardo a casca, pico e faço um hambúrguer de casca de banana. Bato essa casca no liquidificador e faço uma massa de bolo com casca de banana. Isso eu estou aproveitando o alimento integralmente. A abóbora que o Rafa colocou na torta. Então eu uso a polpa da abóbora para fazer uma sopa, eu coloco as fibras e a semente no forno, aço, para eu fazer um petisco, coloco um salzinho, uma pimenta e um azeite por cima, fica a sementinha de casca de abóbora para um petisco, e eu pego a casca e pico e coloco no hambúrguer, coloco numa torta, posso ralar e fazer uma saladinha tipo salpicão. Isso é eu aproveitar o alimento integralmente. Então eu uso todas as partes do alimento para que eu possa, para que nada vá para o lixo. Quando tem alguma parte que eu não posso aproveitar, aí a gente encaminha para compostagem aqui na fazenda, tá? Qual que é o benefício de eu aproveitar esse alimento de forma integral ou total? Primeiro é a questão do meio ambiente. Então a gente não gera lixo, né? A gente faz com que o alimento ele seja aproveitado de forma integral e eu não gero nenhum dano ao meio ambiente. E segundo é a parte nutricional. Nós temos muito mais vitaminas e minerais na casca dos alimentos do que na polpa. A banana é super famosa pelo potássio, né? Todo mundo fala, atleta tem que comer banana porque tem potássio. Por quê? Mas na casca da banana, a gente tem 2 vezes mais potássio do que na polpa. Então tem muito mais potássio. A cenoura, por exemplo, que é riquíssima em vitamina A, o tal do beta-caroteno que a gente compra na farmácia para ficar bronzeado no verão, né? Que é responsável pela produção de melanina, pela ativação da melanina. O beta-caroteno, a vitamina A, ela tem 4 vezes mais naquela película de fora da cenoura do que na própria polpa da cenoura. Então, quando eu vou fazer uma salada de cenoura, eu não preciso descascar a cenoura. Ela não tem casca, ela tem só uma películazinha. Eu preciso consumir ela de forma integral. E isso vale quase que para todos os alimentos. Além do que na casca tem muita fibra. Então a fibra, tanto insolúvel quanto solúvel, eu tenho na casca dos alimentos, tá? Por exemplo, a maçã. Dentro da maçã, eu tenho um monte de fibra insolúvel. Mas na casca da maçã é que eu tenho a fibra, dentro da maçã eu tenho um monte de fibra solúvel, mas na casca da maçã é que eu tenho a fibra insolúvel, que faz bem para minha motilidade do intestino, que ela reduz a absorção de açúcar e de gordura da alimentação. Então, para quem tem problema de colesterol, de muito açúcar no sangue, do diabetes ou pré-diabetes, é super interessante esse consumo de fibras, tá? Então, essa é aproveitar um alimento integralmente. Sempre que a gente for cozinhar, não importa a origem do alimento, não importa se eu comprei no supermercado, se eu comprei no verdureiro, se ele veio da fazenda urbana ou da horta da minha casa, eu sempre preciso higienizar esses alimentos de forma correta. Depois a Mônica vai demonstrar para vocês essa higienização, mas não importa o meio de produção. Sempre pode ter um gatinho passeando por ali, um rato que a gente não vê. Então é sempre possível que existam doenças transmitidas por aqueles alimentos, veiculadas por aqueles alimentos. Então por isso que eu preciso higienizar de forma adequada, que depois a Mônica vai explicar para vocês. E o reaproveitamento de alimentos que eu citei primeiramente. O que é esse reaproveitamento? Por exemplo, hoje eu fiz um arroz e meu filho ia almoçar lá em casa, depois ele acabou não indo e sobrou meia panela de arroz. O que eu faço com esse arroz? À noite eu vou lá e faço um bolinho de arroz. Faço uma massa de pizza com aquele arroz. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um alimento que já tinha sido preparado e eu estou reaproveitando este alimento de uma forma diferente. Quais são os cuidados no reaproveitamento? Quando eu transformo esse alimento em um outro produto, eu não estendo o prazo de validade. Ou seja, aquele alimento dura 3 dias na geladeira. Eu cozinhei o arroz hoje, é o primeiro dia. Amanhã é o segundo dia, depois de amanhã é o terceiro. No terceiro dia, se ninguém comeu à noite, eu já não posso mais aproveitar, ele tem que ser descartado. Então, por isso que a gente fala dessa organização da cozinha. Então, é eu, dentro desses 3 dias,
reaproveitar aquele alimento ou processar ele. O que é processar? Congelar, porcionar, para que eu não perca esse alimento. Então, essa organização na cozinha também evita o desperdício. Então, esse é o reaproveitamento. Sempre que eu for reaproveitar, procurar ferver este alimento. Então, é aquecer ele na panela, não no micro-ondas, na panela ou no forno, até que ele atinja uma temperatura de fervura, 100 graus para cima. Para que se houver alguma bactéria começando a colonizar, eu consiga eliminar ela. Não são todas que eu consigo com o aquecimento, mas a grande maioria sim, tá? Por que não o micro-ondas? O micro-ondas ele atinge a temperatura ideal, mas ele não atinge durante o tempo necessário. Então, por exemplo, se eu colocar o meu dedo dentro da panela de uma água fervendo e eu tirar rapidinho, meu dedo queima, mas ele não vai morrer, né? É a mesma coisa a gente mergulhar numa piscina. Eu morro afogado, mas se eu mergulhar e sair no tempo suficiente, não vai acontecer nada comigo. Micro-organismo é a mesma coisa. Ele morre acima de 100 graus, a grande maioria, não todos? Sim, ele morre. Mas se eu deixar ele só dar um mergulho nos 100 graus, ele não vai morrer. Então é por isso que eu preciso atingir a relação tempo-temperatura. Então eu preciso deixar aquele micro-organismo naquela temperatura que não é ideal para ele, pelo tempo suficiente que ele não vai sobreviver, tá bom? Então essa basicamente é a diferença entre os dois tipos de aproveitamento. É uma organização que a gente pode praticar na nossa casa. Vocês vão perceber a diferença no listinho de cozinha quando vocês começarem a praticar uma sopa com aproveitamento integral, sem descascar cenoura, sem descascar a batata, começar a incluir e incorporar esses alimentos de forma integral na alimentação, e também vão perceber as diferenças no organismo, de aproveitamento de nutrientes, de funcionamento intestinal, de redução nas taxas de gordura e açúcar do sangue, tá bom? Obrigada, meninas. Qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição.